neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Aqui temos mais uma declaração do profeta de Deus para esta era, desta feita em sua mensagem, o selo da Páscoa. Ouvintes, o melhor que nós podemos lhes oferecer é aquilo que Deus tem nos concedido. Isto é, sua palavra. A melhor coisa que Deus tinha para dar para o seu povo não era outra coisa, senão a sua palavra. É a melhor coisa que um homem pode dar para uma mulher. É a sua palavra. E assim, tendo palavra, demonstra-se que tem caráter. E Deus, tendo a sua palavra imutável, nula concedeu. Isto é a grande bênção que temos recebido dele nestes dias. E não queremos que ela fique somente conosco, mas que ela seja estendida a todos quantos nos ouvem, a todos quantos estão ao nosso alcance. Portanto, a maior bênção que nós poderíamos oferecer seria justamente esta palavra que temos recebido. Porque os céus e a terra passarão, a minha palavra não passará, disse Jesus. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Para iniciar, nós devemos fazer uma pergunta, cuja resposta viria saciar a sede daquele que tem sede de justiça, tem sede da verdade.
O que é Pentecostes? Porque o profeta de Deus está dizendo: as bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Mas o que são estas bênçãos pentecostais? O que vale dizer, o que é Pentecostes? Longe de analisarmos o assunto por um prisma denominacional, aí temos o mundo chamado pentecostal. Temos os pentecostais. Mas não é disto que se refere a Bíblia. Não é disto que se refere o profeta de Deus. As bênçãos pentecostais vêm da promessa de Deus. Elas partem da promessa de Deus. Agora, essa promessa, ela é dirigida justamente a quem tem sido escolhido, a quem tem sido chamado. Sim, ninguém pode fazer uma promessa para uma moça antes de escolhê-la, e vice-versa. Deus jamais dirigiria a sua promessa a não ser a quem ele tivesse escolhido. Agora você veja como já estamos encontrando uma grande verdade, através da qual nós centralizamos a nossa fé. E uma vez centralizada, nós podemos alcançar o alvo como verdadeiros pentecostais. Isto é, vivendo sob as genuínas bênçãos pentecostais que devem estar sobre o povo. Qual povo? O povo escolhido. Jesus disse, dando ordem aos seus apóstolos e seus discípulos, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Esse é um versículo da Bíblia que combina com Mateus 28:19. Ele está registrado em São Lucas 24, versículo 47. E em seu nome, porque o seu nome é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a mesma ordem de Mateus 28:19. Lucas 24, verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Sobre vós quem? Sobre os líderes religiosos que rejeitaram a palavra de Deus, a visitação de Deus no seu determinado dia? Não. Absolutamente não. Sobre aqueles que, de fato, haviam sido escolhidos por Jesus Cristo. Sim, meus amados. Vamos concordar aqui uma coisa com a outra para assim podermos receber as genuínas bênçãos pentecostais. Em primeiro lugar, arrependimento e remissão dos pecados. Para depois, então, recebermos as bênçãos pentecostais. Você veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Veja, a condição está arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Isto é, para remissão. E recebereis o dom do Espírito Santo. Notemos que estamos lendo as Escrituras e elas devem ser transferidas para a nossa vida como bênçãos pentecostais,
como bênçãos de Deus, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aqueles a quem Deus chama, todos eles passam por este processo de arrependimento e são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos voltar a fazer a pergunta novamente. O que é esta bênção pentecostal? O profeta responde: é uma confirmação da ressurreição de Jesus Cristo. A maior bênção que você pode receber na sua vida é a confirmação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, individualmente falando. Particularmente falando. É você trazendo a identificação de um cristão, de uma cristã. Paulo disse que a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Não é nenhum credo, não é nenhum parecer de algum grande líder religioso, não é a opinião de A nem de B. Isso é exclusivamente a testificação do Espírito Santo em sua vida, que Cristo ressuscitou dos mortos e que vive em você. Sim. Agora está a coisa. Aqui está o que faz a diferença entre o genuíno cristão, entre as genuínas bênçãos pentecostais, com o mundo chamado cristão de hoje, com o mundo chamado pentecostal, com as bênçãos que encaram como bênçãos pentecostais. Vejamos o que aconteceu logo após a bênção pentecostal ter sido derramada sobre aqueles que ficaram em Jerusalém. Vejam para que fim aquilo foi derramado sobre eles. Vamos tomar Pedro um pouquinho como exemplo. Ele houvera negado a Jesus Cristo diante de pequenas criadas. Mas logo após a bênção pentecostal, ele sustentou a Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, não diante de pequenas mulheres, mas sim diante do sinédrio, diante das autoridades que podiam apedrejá-lo, matá-lo, encerrá-lo na prisão. Vejam o que é bênção pentecostal. Veja só como a coisa mudou. E, conforme está afirmando o profeta de Deus para esta era, que a bênção pentecostal é uma confirmação da ressurreição. Quando ele, Pedro e João, foram entrando no templo e chegando à porta chamada Formosa daquele grande templo, e ali havia um coxo que há 38 anos, e desde o ventre de sua mãe era coxo. Então o que aconteceu? Ele pediu uma esmola àqueles que haviam recebido a bênção pentecostal. E logo Pedro disse para ele: olhe para nós. E naturalmente, olhando para eles, Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo se pôs dentro do templo a saltar e glorificar a Deus, e demonstrando e confirmando então a ressurreição de Jesus Cristo. A bênção pentecostal estava ali confirmando a ressurreição de Jesus Cristo. E nós poderíamos passear pela Bíblia Sagrada, por todos os Atos dos Apóstolos,
e as cartas e esses testemunhos vivos escritos nas Escrituras e também pelas eras da igreja, e vermos que a bênção pentecostal causou. Ela confirmou a ressurreição de Jesus Cristo. A bênção pentecostal não é para fazer de mim um grande líder. A bênção pentecostal não foi para trazer ouro nem prata, porque Pedro afirmou: não tenho ouro nem prata. A bênção pentecostal não foi para construir grandes monumentos religiosos. A bênção pentecostal não foi para trazer fama, personalismo. A bênção pentecostal foi para confirmar que Jesus Cristo estava vivo. E foi isto que aconteceu quando eles, perplexos, admirados, olhavam a Pedro e a João, como se eles fossem deuses. E Pedro, então, tomando a frente novamente, disse para eles: ó cidadãos, ó varões, por que olhais para nós? Vocês estão agora nos admirando, porque estão vendo este que era aleijado, coxo, desde o ventre de sua mãe, saltando e rejubilando e glorificando a Deus? Isso não somos nós. Isto é aquele a quem vós matastes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Naquela hora, quem deixaria de ser cristão? Você pensa assim: se eu vivesse naquele momento, eu teria sido batizado em nome de Jesus Cristo. A senhora diria: eu obedeceria a Pedro em tudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A senhora quer obedecer à carta de São Pedro? Então apanhe sua Bíblia e leia 1 Pedro, capítulo 3. E obedeça a São Pedro. Vocês, cristãos, filhos de Deus, querem obedecer a São Pedro? Você sabe que obedecendo a São Pedro está obedecendo a Jesus Cristo. Não resta dúvida, ele estava com a bênção pentecostal. Ele estava com a bênção de Deus, ele estava com o Espírito Santo testificando nele que Jesus houvera ressuscitado dos mortos. Então apanhe sua Bíblia e leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. E peça urgentemente o seu batismo, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você apanha as referências de Atos 2:38? Você apanha as referências de São Mateus 28:19? E me encontre um batismo na Bíblia ou na história que não tenha sido no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas nós queremos as bênçãos pentecostais. As bênçãos pentecostais nós entendemos que é somente falar línguas estranhas, o que o próprio diabo pode personificar. Nós pensamos que é somente curar os doentes. Nós pensamos que é dar todos os nossos bens para os pobres. 1 Coríntios capítulo 13 ainda não foi compreendido por revelação do Espírito Santo. Esta é que é a grande verdade. Mas vamos voltar à pergunta: o que é esta bênção pentecostal? É uma confirmação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ela foi confirmada na vida da igreja primitiva. Assim chamamos a igreja primitiva, isto é, aquela que partiu do Pentecostes. E ela sempre testemunhou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando mulheres que eram entregues ao pecado.
homens que eram entregues ao paganismo, se convertiam ao Senhor Jesus Cristo, compungindo seus corações, sendo transformados. E Paulo disse que ali haviam ladrões, roubadores, efeminados e coisas mais terríveis. Mas ele disse assim, que foram lavados, redimidos, que foram transformados, que se transformaram em novas criaturas. Ora, se isto aconteceu no tempo de Jesus Cristo na terra, o próprio Deus encarnado, nunca chamando a uma meretriz de semente da serpente. Ele nunca disse que um ladrão era semente da serpente, mas ele disse que os chefes religiosos, os cultuadores a Deus, os donos da religião, eram sementes da serpente. E nós vemos que o Evangelho testifica que ladrões e salteadores e meretrizes foram salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida esse Atos dos Apóstolos e todo o resto do Novo Testamento comprova a mesma coisa, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Caso contrário, uma Raabe no Velho Testamento nunca podia ter tomado o braço de um general como o de Salmão, para dela vir Jessé, e de Jessé vir Davi, e de Davi vir a Jesus Cristo. Isso quer dizer que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento, e o Novo Testamento compreende também o dia que nós vivemos agora. Nós não estamos em outra dispensação. Isto quer dizer Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso traz a bênção pentecostal sobre a igreja e faz que ela confirme o poder da ressurreição. E é para isto que Deus enviou Elias. Você viu? Quando Elias chegou na casa da viúva, o azeite foi multiplicado, a farinha foi multiplicada, mas não ficou nisto. Houve morte, mas havendo morte, houve também ressurreição. Essa é a bênção pentecostal. A bênção pentecostal nos trouxe das denominações. As árvores floresceram e deram seus frutos. A figueira brotou, que é Israel. Está certo? Sim. Mas estas bênçãos pentecostais não se encerram somente nisto. Ela traz o poder da ressurreição. Ela traz e confirma a ressurreição de Jesus Cristo na vida da igreja, na vida de cada membro que testifica em si mesmo, dentro do seu coração, através de sua vida, que ele vive. Ele vive. Se o seu coração palpita nesse instante, por algo que é correto, por algo que é justo, por algo que é escriturístico, ele terá que dizer: o meu Senhor vive, e ele ressurgiu, e ele está às portas para me levar para a sua glória. Receba esta bênção pentecostal agora. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.